Cristo, quando esteve na terra, disse: Vinde Deus. Isso está certo? O que ele era então? A coluna de fogo. Vou para Deus. Ele afirmou isso? Depois de sua morte, sepultamento e ressurreição, Paulo estava a caminho de Damasco e de repente uma grande luz o derrubou ao chão e cegou-lhe os olhos. Os demais não a viram. Paulo a viu. Eles ouviram a voz e ele exclamou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele interrogou: Quem és, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus. O quê? A coluna de fogo outra vez para cumprir sua promessa. Venho do mundo espiritual, volto para o mundo espiritual. A carne foi trazida aqui unicamente para um sacrifício, para redimir a nós, pecadores, para que sejamos dignos, por sua graça, de entrar, porque somos convidados a entrar. Sementes de Abraão, não podem vocês ver que essa é a sua hora? Não podem dizer que esta é a hora que Deus os está chamando? Devemos nos arrepender. O que a igreja precisa nessa noite não é de novos membros. Ora, os Estados Unidos têm sido percorridos de um lado a outro por tantos evangelistas, até que se tornaram apenas um território queimado. Essa é a verdade. A América absolutamente pecou em seu dia de graça. Anote isso em um livro. Vocês nunca terão um reavivamento geral na América. Isso passou faz cerca de 3 anos. Nunca haverá um reavivamento. Alguns de vocês, jovens, anotem minha palavra sobre isso. Nunca haverá um reavivamento nacional, não mais, como nos dias de Billy Sunday e assim por diante. Vocês terão pequenos surtos, assim, até que Jesus venha, mas nunca isso acontecerá. Deus se afastou daqui e foi para as nações estrangeiras. É daí que as pessoas vêm. Um sinal do Senhor sendo realizado e milhares de pagãos correrão ao altar. Isso pode ser feito repetidamente para este grupo de americanos que tem sido ensinado dessa maneira, daquela maneira e todos confundidos e nunca param para olhar em sua Bíblia. Vocês sabem, a Bíblia é a palavra de Deus. É dada às pessoas para se alimentarem. Ora, vocês têm tantas formas já traçadas. Tem que ser assim, tem que ser da maneira que minha igreja diz. Tem que ser do jeito que minha igreja diz. Quando Jesus veio pela primeira vez, foi tudo diferente do que suas igrejas estavam dizendo. E será totalmente diferente do que estão dizendo hoje quando ele vier novamente, porque ele disse: Escondi isso dos olhos dos sábios e entendidos, e revelarei aos pequeninos que aprenderão. Se você está desejoso de aprender, pegue a Bíblia e esquadrinhe as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, disse Jesus. Nelas cuidais ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Você sabe que quando ele veio, seu ministério foi tão sobrenatural que cegou os olhos dos pregadores daquele dia. Eles não podiam vê-lo, disseram: ele dizendo às pessoas o que há de errado com elas, eles dizendo seus nomes e coisas. Isso é um espírito demoníaco nele, é Beelzebul. Jesus disse: Eu os perdoarei por isso, mas algum dia o espaço em branco na fita virá para fazer a mesma coisa. Uma palavra contra ele nunca será perdoada neste mundo ou no mundo vindouro. Observe Sodoma. Agora ele disse: Como foi nos dias de Noé, blasfemadores e assim por diante. Como foi nos dias de Sodoma. Sodoma foi quando o fogo caiu. O fogo vai cair dessa vez, não água, mas fogo. O fogo cairá dos céus, a Bíblia assim o diz. Aqueles gases vulcânicos que estão lá em cima, num desses dias eles vão empurrar um daqueles mísseis por ali, vão provocar uma reação em cadeia, assim talvez, e é assim que acontecerá. Está próximo. Sabemos que não pode demorar muito. A ciência diz que faltam apenas 3 minutos para meia-noite. O relógio vai bater numa hora dessas e desaparecerá em apenas alguns minutos. O mundo estará em chamas. Mas antes que isso aconteça, a igreja irá para a glória. Então, se o fim do tempo está tão perto, a vinda do Senhor está mais perto ainda. Então, o que estamos fazendo?
Estamos sentados observando essas coisas. Vamos para casa e dizemos: não foi isso incrível? Essa não é a maneira de se fazer. Pegue as Escrituras e comece por elas com uma oração em seu coração. Senhor Deus, está tão perto. Ajuda-me, ó Senhor, a conhecer a tua palavra, e esquadrinha, e incline-se sobre ela, e permaneça com ela, e perca algumas refeições, e ore a Deus, e você voltará para a igreja tão carregado com o poder de Deus que as coisas irão acontecer por aqui. Temos que ter isso. Vemos a característica. Abraão, vê como isso foi dado a Abraão? Abraão viu aquele sinal antes que o fogo caísse em Sodoma, e a semente de Abraão verá o mesmo sinal antes que o fogo caia na Sodoma moderna de hoje. Deus ajude vocês. Eu os amo. Não tenho a intenção de ser rude. Não tenho a intenção de repreender vocês que estão na rádio e vocês aqui. Não estou tentando repreendê-los, mas quero despertá-los. O tempo vai ter passado antes que vocês percebam. O dia da visitação, e vocês sabiam disso? Jesus não se assentou e olhou sobre Jerusalém e seu espírito. Ele chorou e disse: Jerusalém, Jerusalém, se tão somente conhecesses o teu dia, se tão só o reconhecesses. Mas isso já passou, e às vezes, no fundo do meu coração, sinto o Espírito Santo chorando pelas pessoas. Oh, eu sinto isso. Estou cansado, estou fatigado, estou exausto. Minha esposa disse: Você não pode ir outra hora, querido. Você está a ponto de desmaiar. Você ministrou o dia todo, tem estado semana após semana. Você está horrível e você está tão nervoso que não consegue sentar à mesa. Você está no meio do piso à noite com um travesseiro nos braços, orando por ele. Continuou: Você está tão nervoso. Fique em casa, querido, antes que você morra. Eu respondi: Mas, querida, por essas preciosas almas pelas quais Cristo morreu, eu devo fazer isso. É por isso que estou aqui. Eu amo vocês. Que Deus possa revelar isso para as pessoas. É a minha oração. Não estou aqui para ser visto. Estou aqui porque os amo. E estou tentando sacudi-los com o evangelho dessa condição formal e moderna em que as pessoas estão. Volte para Deus. Há uma reunião de oração a noite toda. Há um reavivamento em sua casa. Um reavivamento em sua alma. Volte a crer em Deus, agindo em sua palavra, tomando sua palavra e crendo nela. Vocês são a semente de Abraão. Deus lhes deu a promessa. Deus lhes mostrou o sinal. Observem este espírito. Não eu. Eu sou um homem apenas carne que ele apanhou lá atrás nas sarjetas do pecado. Mas se ele fosse conseguir alguém justo, quem ele conseguiria? Nenhum de nós é justo. Um não pode orar pelo outro, um não pode chamar o outro disso, daquilo ou daquilo outro, porque todos nós pecamos e fomos destituídos da glória. Mas Deus fez uma promessa de que Ele o faria. Ele vai usar alguém. Você pode depender disso, porque Ele falou e Sua palavra tem que ser cumprida. Ele sabia desde antes da fundação do mundo o que Ele faria. Certamente Ele sabia. Ele sabia exatamente a hora e o que ele faria, e como a mensagem iria passar, e como eles virariam as costas para ela, como adormeceriam preguiçosamente e se afastariam, como alguns a receberiam e seus corações arderiam com ela. Porque essas coisas são feitas. As pessoas tentam pensar no passado e dizer: Ah, isso é só um homem, isso é só uma telepatia ou algo assim. Eles disseram a mesma coisa em seu dia. Se chamaram ao dono da casa de Beelzebu, quanto mais aos seus discípulos? Como poderiam chamar isso de Beelzebu, a menos que estejam fazendo a mesma coisa que fizeram ao chamá-lo de Beelzebu? Aqui está. Vocês estão nos últimos dias. Vocês estão nas últimas horas. Não apenas nos últimos dias, mas nas últimas horas. Pensem nisso, amigos, enquanto oramos.
Inclinem suas cabeças. Audiência da rádio, Deus abençoe vocês aí. Este é um momento sério, é um tempo de decisão. É um tempo em que você tem que fazer algo para Deus. Não estou falando, claro que estou falando aos pecadores, mas estou falando principalmente nessa noite à igreja, para a igreja. Ano após ano, essa coisa tem se movido por todo o país. O fim está próximo, os sinais têm sido realizados. Ele disse: observai a figueira quando ela brota. Disse: considerai isso. E como a figueira começa a brotar, quando virdes a figueira e todas as outras árvores brotando, sabei que o verão está próximo. Agora olhem aqui. A nação judaica está tendo um revivamento. A Igreja Católica está tendo um revivamento. Os batistas sob Billy Graham, os metodistas sob Jack Shirley, os pentecostais sob Oral Roberts. Todas as árvores estão brotando. O tempo está próximo. Nenhuma pessoa específica que podemos dizer em Israel, porque Deus lida com Israel como uma nação. O mundo gentil é individual. Vamos orar agora. Busquem a Deus. Aquilo que Deus disse que aconteceria, Ele deu o exemplo a Abraão, seu pai. Se não somos a semente de Abraão, vocês estão perdidos, porque a promessa foi feita a Abraão e sua semente. A promessa foi dada absolutamente sem condições. Agora, despertem e vamos orar. Bem, vocês na audiência da rádio, vocês, semente de Abraão aí fora, vocês que estão doentes e necessitados, vocês aí no bar, sala de bilhar, onde quer que você esteja, conduzindo o automóvel, encontre um lugarzinho agora só por um minuto. Vamos orar. Se você está sentado à mesa comendo e a mensagem tem vindo até a sala, incline a cabeça por alguns minutos. Coloque sua mão sobre a mesa e diga: Deus, tenha misericórdia de mim. Eu não quero me perder. Algo está falando ao meu coração agora. Eu digo: e Senhor, que seja eu. E se você estiver no restaurante, então faça a promessa a Deus agora enquanto oramos. E então saia para algum lugar, saia da sala de bilhar, onde quer que você esteja, dirija seu carro para fora da estrada em algum lugar e estacione com segurança. E então ajoelhe-se. Vá para casa rapidamente, ajoelhe-se no quarto e diga: Senhor, quero conversar sobre isso contigo. Oh, é mais tarde do que pensamos. Estejamos prontos. E vocês aqui na igreja, vocês cristãos, oh, vocês sementes de Abraão, vocês estrelas da manhã, vocês que vêm do pó das valas do pecado, que Deus fez de vocês estrelas resplandecentes para brilharem ao lado da resplandecente estrela da manhã. Sacudam-se, levantem-se, tirem de si a poeira. Vamos crer e saber que Deus está aqui enquanto oramos. Deus eterno, que trouxe Jesus de volta dos mortos e o apresentou a nós como um sacrifício suficiente para tirar todo o pecado. Rogamos, Senhor, por aqueles lá na audiência da rádio que estão se curvando neste momento e pedindo que tua misericórdia, ó Deus, os salve, que os faça saber que esse sentimento estranho que eles têm em seus corações és tu falando com eles, pois tu disseste: ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. E todos os que vierem a mim, eu lhes darei vida eterna e os ressuscitarei no último dia. Tu prometeste isso, ó, a grande semente de Abraão, por quem somos abençoados. O Senhor Jesus Cristo conceda essa noite, Senhor, que se houver alguém ali, que eu creio que há, que eles possam fazer essa grande rendição a Ti agora mesmo, enquanto lemos Tua palavra e vemos a Tua promessa, e ouvimos as palavras do Senhor Jesus dizer, como foi nos dias de Sodoma. Deus se manifestando através da humanidade, mostrando sinais de um mover sobrenatural. E então, anos depois, o grande Moisés prometeu que, quando aquele viesse, que ele seria um Deus profeta,
E quando os israelitas, os sinceros de coração, o viram, eles souberam que ele era o Messias. Quando a mulher junto ao poço lhe foram revelados os seus pecados, ela exclamou: Tu deves ser profeta. Sabemos que, quando o Messias vier, ele nos dirá essas coisas. E Jesus declarou: Eu o sou, eu que falo contigo. Então ela pôde correr para a cidade e dizer: Venham, vejam um homem que me contou as coisas que tenho feito. Não é este o sinal do Messias? E tu prometeste que a mesma coisa visitaria os gentios antes que o mundo fosse destruído pelo fogo, como foi Sodoma. E aqui estão as sementes de Abraão, vendo a mesma coisa acontecer. Senhor Deus, seja misericordioso e rapidamente, Senhor, sacuda-os, que eles não olhem para a carne, aquela mesma carne em que Deus habitou, que se, aquela mesma carne em que Deus habitou se desvaneceu um pouco depois daquilo. Ela se desvaneceu porque Deus apenas a usou. Da mesma forma, a carne que ele está usando agora irá se desvanecer num dia desses. Ela voltará ao pó da terra se Jesus tardar, mas o Espírito de Deus viverá para sempre. Senhor, permita que as pessoas vejam isso, cure os enfermos e aflitos. Seja misericordioso, Deus, e salve os perdidos. Traga de volta esse rapaz ou moça errantes, homem ou mulher nessa noite. Traga-os em segurança ao redil de Deus. Conceda-o, Senhor. E nesta audiência visível, que o Espírito Santo possa se apoderar dos corações aqui e despertá-los, e fazer com que uma grande fé seja acumulada neste edifício, para que o povo de Deus possa ver as obras de Deus e crer em Deus, porque é com este propósito que essas coisas são trabalhadas, mediante o nome de Jesus Cristo. Amém.